Vamos retomar. Estou até nervoso, parece que é a primeira vez que eu estou pregando, pastor Kleber. Depois de tanto tempo pregando assim, ao vivo. Vamos lá então, abrir nossas Bíblias em Mateus, por favor, capítulo 6. Mateus capítulo 6. Deixa aberta aí a sua Bíblia. Antes disso, eu quero falar algumas coisinhas. Primeiro nós precisamos lembrar, porque eu tenho, não sei se como eu, mas eu tenho memória meio fraca. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também tem. Então, no segundo semestre do ano passado, a partir de setembro, nós fizemos uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças, né? Na verdade, nós começamos a falar sobre o Sermão do Monte. Se vocês se lembrarem, algumas frases que eu vou falar aqui, vocês vão se lembrar do que eu disse. Mas eu disse que o Sermão do Monte, segundo Martin Lloyd Jones, é o maior sermão do universo que foi pregado pelo maior pregador do universo. Então, o Senhor Jesus começou falando sobre as bem-aventuranças, nós somos de setembro a dezembro falando sobre elas, e aí nós viemos então para 2020, e nós começamos a tratar sobre, ainda no Sermão do Monte, a continuação ali, no capítulo 5, verso 16, que é o nosso tema do ano, que fala sobre nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, sermos sal da terra e luz do mundo. E nós começamos então uma série de mensagens a respeito disso. Como ser sal da terra, como ser luz do mundo, por que devemos ser assim, o que pode acontecer se formos assim, como devemos nos portar, e assim foi. E aí de repente, pum, veio a pandemia. Aí tivemos que parar com tudo. E aí então, eu já estava começando na verdade a querer me direcionar, vamos dizer assim, para o livro de Neemias, porque Neemias foi um homem comum, usado por um Deus que faz coisas impossíveis, e aquilo encaixou muito bem no que a gente estava passando, né? Neemias enfrentou problemas, Neemias ouviu que o seu povo estava desolado, enfrentou problemas, se colocou à disposição para ajudar, orou, jejuou, chorou, arregaçou as mangas e vamos lá, vamos fazer algo a respeito. Então isso que Neemias fez. Então nós estudamos esse tempo todo. E só para a gente não fugir muito do assunto, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, o medo, ou vamos dizer assim, a preocupação demasiada, ela pode se tornar ansiedade. Eu não quero dizer que você não pode ter medo, eu não quero dizer que você não pode ser preocupado, não pode ter preocupações, desculpe, eu não estou dizendo que você não pode estar ou ficar estressado, mas se você fica demasiadamente preocupado, estressado, isso pode te levar a uma ansiedade. E a ansiedade, ela é maléfica. A ansiedade pode nos fazer mal. Não é isso, Paula? Paula tem falado bastante sobre isso também em algumas lives que ela fez, até alguns posts dela. A Paula é psicoterapeuta, vocês sabem disso. Então, assim, a ansiedade, principalmente para o crente, eu não estou aqui dizendo que crente não pode ter ansiedade, não é isso que eu estou dizendo. Ok? Não estou dizendo que crente não pode ter depressão, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando nós colocamos o foco nessas coisas, isso pode ser perigoso para a nossa vida espiritual. É isso que eu estou dizendo. Então nós precisamos mudar o foco, ok? Então vamos lá. Então na verdade, essa palavra ansiedade tem feito parte das nossas vidas, tem feito parte do nosso cotidiano, na verdade. Para onde você olha, você vê, ou você escuta, ou você lê essa palavra. Por quê? Porque, principalmente pelo momento que nós estamos passando, que já passamos e ainda estamos passando. Você vê muita pessoa ansiosa, porque não pode sair de casa, muita pessoa ansiosa porque não sabe o dia de amanhã, muita pessoa ansiosa porque não sabe se amanhã vai ter trabalho, muita pessoa ansiosa porque não sabe se amanhã vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Então esse tipo de ansiedade até que tudo bem, porque é uma preocupação, ok. Mas quando você fica demasiadamente ansioso por causa dessas coisas, isso te leva à falta de fé, e aí sim isso é um pecado. Aí sim isso se torna um pecado. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Então assim, gente, nós todos sofremos pressões extremas,
ok? Eu sei disso. No trabalho, na escola, até na escola, os meninos aí de 15 anos, 16 anos estão sofrendo de problema de estômago, de tanta coisa que eles têm para estudar, porque eles ficam ansiosos, porque eles ficam nervosos com isso, então, principalmente nessa idade, porque eles estão se preparando para ir para a universidade. Então, é muito sério isso, né? Principalmente aqui nesse país, né? No Brasil parece que é mais... agora que isso está mudando, porque eles estão adotando mais ou menos um sistema parecido com aqui. Então, agora isso está mudando um pouco. Mas na minha época não tinha isso. Terceirão, só alegria, terminei, ó, agora deu, né? Agora, se quiser, vai estudar, vai passar no vestibular, que agora não tem mais essas coisas. Você sabe o que é vestibular? Ainda, aí, viu? Tem muita gente balançando a cabeça, não sabe o que é vestibular. É só acima dos 35, 37 aí que vocês vão saber o que é vestibular. Quem é menos disso não sabe o que é isso. Então, assim, hoje nós sofremos de pressões diferentes, de pressões... externas e internas também, muitas vezes isso se torna físico, isso traz doenças para o nosso corpo, isso dá fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma doença causada pelo excesso de ansiedade, pelo excesso de estresse, pelo excesso... a fibromialgia nada mais é do que uma inflamação crônica na musculatura que te dá dor o tempo todo. Olha que legal, você ficar com dor 24 horas por dia. Né, Ludmila? Ludmila tem fibromialgia. Simone também tem, Simone? Simone está ali. Né? Pois é. Então, assim, ó, o apóstolo Paulo, até o apóstolo Paulo, sofreu de ansiedade algumas vezes. Então, não é problema nenhum você sofrer. Mas... nós precisamos saber como lidar com ela. Veja bem, por muitas vezes o apóstolo Paulo, ele até citou em suas cartas que ele estava passando por alguns problemas e algumas coisas parecidas. Por exemplo, em 2 Coríntios 11, 26, 27 e 28, Paulo diz o seguinte, você lembra que a igreja dos Coríntios era uma igreja um pouco problemática, né? Tinha um pessoal lá que queria ser melhor que o outro, tinha um pessoal lá que se julgava mais espiritual do que os outros, tinha um pessoal lá que não fazia a ceia direito como tinha que fazer, e o apóstolo Paulo foi lá, vamos corrigir esse povo, está tudo errado, vamos corrigir essa teologia. Basicamente foi isso que ele fez. E quando esse povo estava lá se gabando, Paulo foi lá e falou assim, olha, 2 Coríntios 11, de 26 a 28, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ansiedade. Ele estava longe, mas estava preocupado com o que estava acontecendo com a igreja, com as outras igrejas, né? Então ele passou por isso, ok? A diferença é como Paulo lidou com isso, né? A diferença é qual foi a reação de Paulo, e essa tem que ser a nossa diferença. O problema não é passar por ela, o problema é como nós vamos reagir. Como nós vamos reagir a essas coisas. E agora sim, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, verso 25. Capítulo 6, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou, que vamos beber? Ou, que vamos vestir?
pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Irmãos, eu quero enfatizar o seguinte: qualquer pessoa que ame, que conheça o Senhor Jesus Cristo, é sim capaz de lidar com ansiedade. É capaz de lidar com essas coisas. É capaz de lidar com as pressões. Ok? O meio, como eu disse, equivocado de lidar com o estresse ou com os problemas é se preocupar demais com eles. Esse é o meio errado. Ok? O problema é quando nós permitimos que a agitação diária se converta em ansiedade. E por consequência, em pecado. Por quê? Porque isso nos deixa o quê? Desacreditados. Nós passamos a crer que Deus, na verdade, não pode fazer o que Ele diz que pode. Nós começamos a pensar que Deus não faz o que a Bíblia diz que Ele pode fazer. Nós dizemos que cremos na Bíblia, mas nós não cremos no Deus da Bíblia. Nós dizemos que cremos nas palavras do Senhor que estão aqui, mas nós não colocamos isso em prática quando nós... Por que isso? Porque nos falta fé. A verdade é essa, e isso é um pecado, ok? Veja bem que no texto que nós acabamos de ler, por 4 vezes o Senhor Jesus diz: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Por quê? Por coisa alguma. Por coisa alguma. Com a vida, com a alimentação, com o vestuário, com o amanhã. Em outras palavras, não andei ansiosos, não se preocupe demais. Relaxa um pouquinho. É fácil, pastor, você falar para relaxar. Eu estou cheio de problema, eu estou cheio de conta para pagar, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro. É muito fácil para o senhor falar para relaxar. É mesmo. Para mim é fácil falar para você relaxar. Agora, você relaxar é outra coisa. É difícil você falar para mim relaxar. Porque eu tenho as minhas preocupações, vocês têm as suas. A verdade é essa. Mas o ponto aqui é onde é que nós devemos colocar a nossa confiança. É no trabalho? É no dinheiro? É na roupa? É na casa? É no carro? Nas coisas? Onde é que está a nossa confiança? Onde é que está a nossa confiança? Em Deus, Maressa. É isso, é em Deus. Isso mesmo. Maressa não vai nunca mais entrar para a salinha das crianças. Claro que é muito correto e é saudável nós termos ou fazermos uma provisão cautelosa acerca do futuro. Nós podemos sim ter uma poupança, nós podemos ter um fundo de investimento, nós podemos comprar uma casa hoje pensando, olha, quando eu me aposentar, eu vou ter pelo menos um lar para morar. Isso não é problema nenhum, gente. Isso não tá duvidando de Deus, isso não tem nada a ver, ok? Não é isso, sobre isso que eu estou dizendo aqui. O errado é a fadiga excessiva por causa dessas coisas. Não, eu tenho, porque senão o quê? Como diz aqui o texto, pode você adicionar um só dia à sua vida? Não, nós não podemos. É só Deus, é só Deus. Então vamos ver então o que o Senhor Jesus diz sobre ansiedade. Ok? Não seja ansioso pelas coisas desse mundo temporal, ok? Com alimento, vestimento, abrigo, que são associadas a este mundo, mas estejam preocupados com os tesouros da onde? Dos céus, do céu. Ele mesmo disse, o Senhor Jesus, capítulo 6, 21, um pouquinho antes aqui do que nós acabamos de ler, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro essa noite? Porque é ali, exatamente ali, que é onde está o seu coração. Se o seu tesouro está nas coisas, então é disso que está tomado, o seu coração. Se o seu tesouro está em Deus, é disso que está tomado o seu coração. Se o seu tesouro está nas preocupações, porque tem gente que tem preocupação como tesouro, sabia? Tem gente que gosta de ficar preocupado.
Tem gente que gosta de passar raiva. É impressionante. Tem gente que procura problema. Tem gente que vai atrás de problema. E depois vira para mim e fala: pastor, quero ser luz e sal da terra. Como? Se você vive por aí, caçando problema, como é que você vai ser luz do mundo e sal da terra? Desculpa, mas tem uma discrepância aí, não está dando muito certo isso aí não. Ok? Então o Senhor Jesus disse: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Fixar os olhos em coisas terrenas produz amor às coisas terrenas. Fixar os olhos no Senhor Jesus, adivinha? É a paz que excede todo entendimento, como diz Paulo. É a paz que excede todo entendimento, e o nosso coração vai estar voltado para Ele, os nossos olhos voltados para Ele, a nossa adoração voltada para Ele e a nossa esperança voltada para Ele. Não tem como errar, gente. Como filhos de Deus, veja bem, como filhos de Deus nós temos um único objetivo: viver para a glória de Deus, que é por isso que nós somos criados. É para isso e por isso que nós somos criados, viver para a glória de Deus. Agora, como filhos de Deus, nós temos uma visão: o nosso lar celestial. E como filhos de Deus, nós temos um único mestre. Adivinha quem é? O próprio Senhor Jesus. Vocês estão vendo? Se nós temos Jesus como mestre, nós temos que seguir a sua visão, o lar celestial. Nós temos que seguir o que Ele fez. Ele só glorificou ao Pai enquanto esteve aqui. E se nós falamos que somos discípulos dele, devemos buscar essas coisas. Jesus, então, ele nos dá 3 razões, pelo menos. Eu subdividi aqui as outras várias razões e só 3, tá bom? Ele nos dá pelo menos 3 razões para não nos preocuparmos com as coisas dessa vida, ok? Primeiro, a ansiedade, ela é desnecessária por causa da fidelidade de Deus. A ansiedade é desnecessária por causa da fidelidade de Deus. Ok? Mateus 7, de 9 a 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 7, de 9 a 11. Qual de vocês que, pedindo-lhe pão o filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Ou seja, se nós que somos maus, só fazemos o bem àqueles que nós amamos, ou pelo menos deveríamos fazer, né? Se nós que somos maus fazemos isso, imagine o nosso Pai Celestial. Qual é o filho de vocês? Qual é o filho aqui que levanta cedo, preocupando assim: meu Deus, pai, o que será que eu vou ter para comer hoje? Mãe, o que será que eu vou vestir hoje para ir para a escola? Algum filho já perguntou isso para você? Não, eles levantam, sentam na mesa e falam: ei, cadê? E aí, cadê meu café? Né? E aí, cadê minha panqueca, Marissa? Né? Cadê minha roupa, mãe? Pai, vamos me levar na escola. Se vira. Basicamente é assim que eles estão falando. Por quê? Porque eles não têm essa noção. Por quê? Porque eles sabem que nós, como pais, vamos prover isso para eles. Eles sabem disso, eles têm certeza disso, eles não duvidam disso. E nós, como filhos de Deus, duvidamos do nosso Pai Celestial nessas coisas. Vocês estão vendo aqui onde eu estou querendo chegar? Se nós que somos maus damos boas coisas para os nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial. O que Ele faz por nós? Imagine seu filho levantando cedo, cheio de olheira porque não conseguiu dormir à noite. Você fala assim: meu filho, minha filha, o que foi que aconteceu? Não dormi de noite, pai. O que foi? Eu estava preocupado, como é que eu ia fazer para ir para a escola porque eu não tenho roupa? Aí o outro fala: que você, meu filho? Não, eu estava preocupado se ia ter uma bolacha, um leite para tomar de manhã. Não, isso não acontece. Porque eles têm a segurança em vocês, em nós, pais, que vai estar lá. E aí, como isso vai estar lá, já é outro problema. Já é outro problema, né? Pai, eu quero. Minha filha, mas eu não posso. Pai, mas eu quero.
Mãe, eu quero. Filha, mas não dá. Mas eu quero. Se vira. Se vira. Não é isso? Os pássaros, eles ficam ansiosos para procurar comida? Não. Eles simplesmente repetem as tarefas diárias. Sai, procura, pega, volta para o ninho e assim vai. Essa é a vida dos pássaros. Olha que vida boa. Não precisa se preocupar com nada. Ele sabe. Ele sabe que ele vai achar. Os pássaros não precisam se preocupar. Eles sempre encontram. Por quê? Porque Deus provê, exatamente, nós acabamos de ler isso. Ok? Eu nunca ouvi falar que papagaio, periquito, urubu, pomba, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Já ouviu falar isso? Não. Eu ouvi falar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é bom com o papagaio, com o periquito, você acha que para nós Ele não vai fazer? Sendo que a prova maior de amor de Deus por nós foi quando Ele entregou o seu Filho na cruz para morrer por nós? Você acha que se Ele entregou o próprio Filho na cruz para morrer por nós, Ele não vai prover também para nós as outras coisas? É por isso que o Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Gente, vamos parar de ter falta de fé. Segunda coisa, então primeira coisa, para vocês não esquecerem, ansiedade é desnecessária por causa do nosso Pai Celestial. A ansiedade, ela é incapaz também de gerar algo produtivo. Ela é incapaz de gerar algo produtivo. Verso 27, que nós acabamos de ler. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você acha que isso causa alguma coisa, alguma produtividade, você pensar isso? Você não vai prolongar a sua vida por causa da ansiedade. Pelo contrário, você vai encurtar ela. Você vai ter um ataque cardíaco, você vai ter um derrame, você vai ter um trem ruim aí que vai te matar. Vai te matar, com certeza. Então você não vai acrescentar pensando nessas coisas, mas com certeza você vai encurtar. Ok? Estudos médicos afirmam que ninguém morre porque trabalha bastante. Ah, claro, estou falando aqui de uma pessoa normal, estou falando de uns doidos que trabalham 24 horas sem dormir, não é disso que eu estou falando. Mas, pastor Cleber, você já morreu algum dia que você trabalhou das 7 às 7? Não? Alguém já morreu aí? Luciano, trabalha na obra, pesado, né, Luciano? Já morreu algum dia? Não, está aqui ainda vivinho, não está? Pois é. Ninguém morre por trabalhar demais. Ninguém morre por trabalhar bastante. Ok? Mas tem muitos que trabalham bastante, que se preocupam demais e que morrem por causa dos efeitos da ansiedade. Porque desenvolve doenças psicossomáticas. Ok? Desenvolve depressão, e aí não quer comer, e aí não quer mais fazer nada, fica doente, fica acamado e morre. Ou desenvolve outras doenças que afetam literalmente o corpo físico e não tem mais jeito. Veja as pessoas ansiosas eu gosto de falar disso, pessoas ansiosas que fazem dieta e exercício. Eu falo isso porque você sabe, eu sou professor de educação física, era a minha profissão no Brasil, era engraçado, chegava lá os gordinhos na academia. Gordinho mesmo, sim, fortinho. Chegava na academia e falava, professor, quero malhar, ficar fortão. Aí eu falava, é mesmo? É. Como é que faz? Eu falei, bom, tem que malhar para ficar fortão. Tá bom, só que eu vou te falar uma coisa. E isso é verdade, tá? Quando você quer treinar, principalmente quando você quer perder peso, nesse caso, ou que quer desenvolver massa muscular, 70% disso é alimentação, e só 30% é treinamento. 70% é alimentação e 30% é treinamento. Adivinha? Ah, professor, você está de brincadeira comigo. Mas e os caras que comem aí, tomam aquele shake, não sei o que? Eu falo, bom, legal, mas olha para eles, vê como é que eles estão e olha naquele espelho ali, ó. Diferente. E aí tem aqueles ainda que fazem dieta uma semana. Só que durante uma semana ele subiu na balança 3 vezes por dia. Ansiedade. Você não vai ver resultado mesmo. Então isso leva tempo, sabe, gente? Eu estou dizendo isso porque eu sei que leva tempo, é trabalho árduo, sabe? Principalmente para quem não gosta de cozinhar, você tem que aprender a cozinhar.
você tem que aprender a fazer coisa saudável. A Patrícia tá demonstrando seus dotes culinários ultimamente, né, Patrícia? Está fazendo coisa boa, coisa gostosa. Trouxe bolachinha para o pastor, viu? Falando nisso, quem está fazendo dieta, você quer trazer uma bolachinha, fica à vontade. Patrícia, você pode, né? Mas é verdade. Então, isso tudo, quando você está aprendendo violão, por exemplo, o pessoal que está aprendendo violão, aprendendo a tocar, não é de um dia para o outro. Não, isso requer tempo. E é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa aqui, ok? E você pode acrescentar 1 hora que seja? Não, você não pode. Isso somente é Deus quem sabe. Nós, no começo do ano, nós fazemos reuniões de planejamento, né? A liderança da igreja senta, planeja. Nós planejamos o ano todo. Janeiro a dezembro. Tá vendo? Não tem nada de mal planejar. Mas nós não sabemos o dia de manhã. Aí chegou lá no março, veio a pandemia, acabou com os planos todos. Acabou com todos os planos. Acabou com o Fan Day, acabou com o Dia dos Pais, acabou com o churrasco para a comunidade, acabou com tudo. Culto de Páscoa, que é um dos mais importantes do ano, que a gente estava planejando desde o início. Estava até um teatro sendo formado e tudo mais. Acabou com todos os planos. Por quê? Porque tudo continua nas mãos do Senhor. Amém? Então vamos lá. Verso 28. Olha o que diz o verso 28. Nós acabamos de ler. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Isso aqui eu quis falar, sabe por quê? Porque tem gente que parece que vive para as roupas. Tem gente que parece que vive para a roupa. Hã? Ou sapato, né? Parece uma centopeia, né, Marcos? Tem 300 pares de sapato. Então, assim, e eu digo que isso, veja bem, deixa eu colocar aqui. Isso, na verdade, é só a pessoa que só pensa nessas coisas. Eu não estou dizendo que você não pode ter roupas, eu não estou dizendo que você não pode ter sapato, você pode ter 200 se você quiser, não tem problema, o problema é seu, não é meu. Ok? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando a pessoa tem essa extrema necessidade de fazer isso, é porque ela quer de alguma forma ser aceita pelo outro. Ela quer de alguma forma receber aceitação. Essa pessoa está precisando parar e repensar para onde isso está levando ela. Ok? É isso que precisa. Pessoas que andam por aí mostrando o que faz e o que acontece, essas pessoas nada mais são do que pessoas infelizes e sentem que não são amadas. Elas precisam só de aceitação. Elas querem ser amadas. E se a minha maneira de ser amado é pelo que eu tenho, que as pessoas vão me notar por aquilo que eu tenho, então que seja. E isso não deixa de ser um problema. E isso é gerado por causa de quê? Adivinha? Ansiedade. Exatamente. Então, como eu disse, a ansiedade é incapaz de gerar qualquer coisa produtiva. Pelo contrário, só vai atrapalhar a nossa vida. Terceira coisa, a ansiedade, ela é atípica, ela é inútil, ou ela não pode existir por causa da fé que nós professamos. Opa, e agora? Exatamente, porque ela não deve estar ali. Olha só a discrepância aqui. Olha só como é doido pensar assim. Porque eu comecei a pensar, comecei a escrever a respeito, comecei a ler, eu falei assim, bom, realmente não faz sentido nenhum. E eu estava ansioso alguns dias. Por exemplo, eu fiquei ansioso para voltar ao culto. Mas a minha ansiedade era uma ansiedade boa, produtiva. Por quê? Porque nós estávamos produzindo, nós estávamos arrumando, colocando veneziano, pintando parede, limpando o chão, e veio aqui com o Peter arrumar essas bexigas dessas cordinhas, né, Peter? E aí vai daqui, vai dali, a gente foi fazendo as coisas, isso é uma ansiedade boa, mas é uma ansiedade que tem limites. Olha, pronto, tá tudo pronto? Tá bom, agora chega. Agora vamos dar início, não é isso? Agora, esse tipo de ansiedade que eu estava falando, ela é atípica por causa da nossa fé. O cristão que vive ansioso, ele crê que Deus pode redimi-lo. Ele crê que Deus quebra as algemas do pecado, quebra as algemas de Satanás. Ele crê que Deus livra do inferno. Ele crê que o Senhor Jesus nos conduz ao céu, que nos dá a vida eterna. Mas,
duvida que Deus pode fazer as outras coisas. Deus pode me livrar do inferno, mas não pode abrir uma porta de trabalho. Deus me justifica, o Senhor Jesus, nesse caso, me justifica perante Deus por causa da morte dele. Mas eu não creio que ele pode fazer algo a respeito da minha situação. Vocês estão vendo? Não, isso não bate com a nossa fé, ou não bate com a fé que nós dizemos que professamos. O ansioso, nesse sentido, ele ofende a Deus. Ele ofende a Deus. Alguém pode dizer assim: pastor, você está fazendo muito barulho com ansiedade. Eu vou responder para você: não estou não. Não estou não. Porque eu já vi ansiedade destruir casamento. Eu já vi ansiedade destruir crente. Eu já vi ansiedade arruinar um trabalho bem feito. Eu já vi ansiedade em várias formas. De várias formas também. Então eu não estou fazendo muito barulho não. Trata-se, na verdade, de um pecado porque nos leva, nesse caso, à falta de fé. Ok? A maioria, como eu disse, das doenças mentais e físicas estão diretamente relacionadas. E isso é um mal que tem assolado, inclusive, a igreja. Vou dar uma lição de casa para vocês. Não estou falando que eu estou ansioso que eu vou fazer isso não, hein? Misericórdia. Eu quero dar uma lição de casa para vocês. Vá no Google, no Dr. Google, vá no Google e coloquem lá: número de pastores que cometem suicídio. Coloque lá: número de pastores que cometem suicídio. Sabe por quê? Porque alguma coisa aconteceu, isso gerou uma ansiedade tremenda, que gerou uma depressão profunda, e que essas pessoas simplesmente decidiram que o melhor para eles era tirar a sua própria vida, para acabar com o sofrimento. Para acabar com o sofrimento. Façam isso, façam uma pesquisa para vocês verem uma coisa, se não é verdade o que eu estou dizendo. Ok? Desculpe. Eu quero dizer para vocês que mais importante do que a ansiedade faz por vocês é o que Deus pode fazer por vocês. Mais importante do que a ansiedade pode fazer por mim é o que Deus pode fazer por mim. É nele que nós temos que crer, gente. É nele que devemos estar com os nossos olhos fitos. O ansioso, ele não crê nas Escrituras. Ele diz que crê, mas não crê. Ele lê, fala que crê, mas não crê. Na verdade, você está dizendo: Deus, eu acho que eu posso te ajudar em alguma coisa. Eu acho que o Senhor não é o Todo-Poderoso. Então, se você está dizendo isso, você não crê nas Escrituras. Se você está dizendo que você pode ajudar a Deus de alguma forma, você não crê nas Escrituras. Deus, eu acho que eu posso te dar uma mãozinha. Eu acho que eu posso te dar uma forcinha, Senhor. O Senhor está demorando um pouquinho, eu vou dar um empurrãozinho para ver se o Senhor faz mais rápido. Quem nunca? Quem nunca fez isso? Nós caímos nesse erro. Nós estamos vivendo uma mentira se dissermos que cremos na Bíblia, mas vivemos preocupados se Deus vai realmente cumprir o que diz nela. Nós estamos cometendo pecado, vivendo uma mentira se dissermos que cremos na Bíblia, mas nós duvidamos que Deus vai cumprir o que diz nela. Quando isso acontece, nós meio que estamos sendo levados ao que está acontecendo ao nosso lado, às circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. Nós esquecemos disso tudo que nós falamos aqui. Nós sabemos, na teoria nós todos sabemos disso. Na teoria nós sabemos que se a gente... Olha eu de novo falando da dieta. Fala Deus está falando com alguém aí. Né? Olha eu falando de novo da dieta. Né? Nós sabemos na teoria o que tem que ser feito. Bom, se eu quiser emagrecer, se eu quiser ficar em forma, e não vejo problema nenhum nisso,
eu também gosto de me cuidar, ok? O negócio é que nós fazendo isso não vai acrescentar nenhum dia à nossa vida. Nós estamos fazendo isso para nós vivermos o bem hoje. Isso é para nos fazer bem, não para acrescentar nada. Ok? É para nos fazer bem, para vivermos melhor. Ok. E aí, você sabe o que tem que fazer. Você sabe, bom, se eu cortar carboidrato, se eu comer menos açúcar, se eu ingerir mais proteína, se eu ingerir mais salada, vegetais, vai fazer bem para o meu organismo, vai me desintoxicar, eu vou me sentir melhor. Não é isso? Mas adivinha o que você vai fazer quando chegar em casa? Tomar um suquinho, cheio de açúcar, comer um pãozinho, cheio de carboidrato. Sorvetinho, né, Marcos? Sorvetinho, faz bem. Tá vendo? Com a Bíblia é a mesma coisa. Trocando em miúdos. Nós sabemos o que tem que fazer. Não é isso? Nós sabemos o que tem que fazer. Mas nós não fazemos. Nós queremos ajudar a Deus. Nós queremos dar uma forcinha. É exatamente assim. Quando nós fazemos essas coisas, quando nós pensamos assim, gente, nós estamos dizendo a Deus que não faz sentido nenhum nós cremos nele. Nós estamos levando uma mensagem, até para quem está ao nosso redor, até para quem está andando com a gente, que nós falamos até bonito, mas na hora de viver nós não vivemos. Nós até falamos e sabemos o que tem que ser feito, mas na hora de fazer nós não fazemos. É essa mensagem que nós estamos levando. Eu gostaria que vocês abrissem agora a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler os versos 17, 18 e 19. Efésios capítulo 1, versos 17, 18 e 19. Olha a oração de Paulo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Essa tem que ser a minha oração, tem que ser a sua oração também. Por nós mesmos e uns pelos outros. Quando a ansiedade bater a sua porta, retorne às Escrituras. Quando a ansiedade bater a sua porta, clame ao Espírito Santo de Deus. Quando a ansiedade bater a sua porta, ore. E ore mais um pouco. E ore mais um pouco. E ouça a Deus através das Escrituras. Entenda de uma vez por todas que nós estamos em processo de santificação, em processo de crescimento diário com Deus. Um dia, talvez, eu vou acordar um pouco desanimado, um pouco desencorajado por causa das coisas, mas eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso lembrar das palavras de vida eterna. Quem tem as palavras de vida eterna? Quem é que tem as palavras de vida eterna? O próprio Senhor Jesus. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos nos remeter a isso. Mude o foco. Mude o foco. Dirija seus pensamentos para o alto. Deus cuidará e cuida e tem cuidado de todas as nossas necessidades. Todas elas. Com que seu coração está preocupado hoje? Com que o seu coração está preocupado hoje? Que tal se você colocar os seus fardos, ou o seu fardo que está pesado demais, está demasiadamente pesado, aos pés de Jesus? Porque a palavra do Senhor diz que aos pés dele, o nosso fardo se torna leve, suave.
Que tal você voltar os seus olhos para Ele e não no que está acontecendo ao redor? Que tal você olhar para Ele de novo? E amanhã de novo? E depois de amanhã de novo? E toda essa semana de novo? Que tal nós fixarmos os nossos olhos no Senhor Jesus? O que tem tirado a sua atenção? O que tem te desviado dos caminhos do Senhor? Quais coisas têm te distraído? Eu tenho certeza que se você parar, você vai conseguir identificá-los. O evangelista Marcos, capítulo 10, 38, ele nos conta uma situação de quando o Senhor Jesus foi para Betânia fazer uma visita na casa dos seus amigos. Lázaro, Marta e Maria. Foi fazer uma visita na casa dos amigos. Marta falou: meu Deus, o Senhor Jesus está aqui. Preciso arrumar tudo. Preciso limpar, preciso fazer, preciso cozinhar, vai vir um monte de convidado, estou busy, estou ocupado, fazendo tudo. Contrapartida, Maria, sua irmã, adivinha onde ela estava? Aos pés de Jesus, aprendendo diretamente dele, ouvindo as palavras do Senhor Jesus. Marta então, foi lá se queixar com o próprio Senhor Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? A resposta do Senhor Jesus foi: é verdade, vou mandar ela lá te ajudar. Foi essa? Não, não foi. A resposta do Senhor Jesus foi: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quem você tem sido? Marta ou Maria? Como é que eu transformo isso no masculino agora? Se vira. Inventa um nome aí para você. Quem você tem sido? Ou com quem você tem se identificado? Melhor. Com quem você tem se identificado? Com Marta? Atarefado, atarefada demais com as coisas, enquanto o Senhor Jesus está ali te esperando para se assentar aos seus pés e ouvir diretamente dele. Que nós possamos nos identificar com Maria, claro, com ela, que estava ali, prostrada aos pés de Jesus, provavelmente olhando para cima, olhando para o alto, com os olhos fitos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Irmãos, então, esse encorajamento para mim também, porque antes de pregar para vocês eu tenho que pregar para mim, que eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que ler os versículos, tenho que escrever, tenho que reler. Que esse encorajamento hoje possa fazer diferença real nas nossas vidas. Pare de se preocupar demais. Pare de se preocupar com coisa que na verdade nem vale tanto a pena assim. Pare de trazer isso para a sua vida e acabar inclusive com a vida em família. Muitas vezes nós nos preocupamos com essas coisas, trazemos para dentro de casa, e aí às vezes até o marido ou a esposa fala: mas para que tanta preocupação com isso? E aí você envolve todo mundo que está ao seu redor, você não está feliz, você não deixa ninguém feliz, e pior ainda, fica enchendo a paciência dos outros. Descansa. Descansa no Senhor. Se proste aos pés do Senhor. E saiba que Ele está rigorosamente no controle de todas as coisas. Amém? Gostaria então que vocês acompanhassem agora um último louvor. Está em inglês, mas não vai ter problema para vocês. Mas essa música, ela foi escrita num momento de muita dor. Essa música em português, a versão dela é Sou Feliz com Jesus. Essa música foi escrita quando o homem descobriu que a sua família inteira tinha morrido. O homem descobriu que a sua família inteira havia morrido. E mesmo assim, ele ainda escreveu essa música. Então eu espero que, assim como falou comigo ouvindo essa música,
Deus também possa falar com vocês. E que você possa voltar os seus olhos para o Senhor. Amém? Vamos ouvir então.